mostrar uma gratidão pelo que eu fiz. Perfeito. E quando acontece isso, isso é coisa da diretoria, eu e o Perdigão, nós recebemos uma proposta para ir para o Atlético Paranaense. Só que nós não sabíamos que ia realmente sair do Paraná, eu, o ídolo do Paraná Clube, para ir para o Atlético Paranaense. Pô, em Curitiba ia ser uma situação bem ruim. Sim. E isso aconteceu. Quando eu saio do Paraná para ir para o Atlético, alguns dirigentes do Paraná Clube, naquele momento, para tentar justificar para a torcida, eles acabaram fazendo o quê? Tirando meu pai, tirando meu irmão do profissional. Então, aí eu fiquei chateado com essa situação. Isso? Eu nunca falei isso para ninguém. E, de repente, por erro deles mesmo, como dirigentes naquele momento, e aí eu enxergo muito bem o que acontece hoje com o Paraná Clube, né? Uhum. Porque eles me vendem pro Figa, o Figa coloca no Atlético Paranaense. Então, nesse momento, toda a torcida do Paraná Clube achava que eu era o cara errado, que eu saí porque eu sabia que ia pro Atlético. Jamais. O Perdigão tinha acabado de chegar da seleção brasileira. Sim. E nem sabia que ia pro Atlético. Eu que comuniquei ele que nós iríamos apresentar na arena. Ao invés de fortalecer os laços, eles aboliram a carreira do teu irmão. Perfeitamente. E eles tiraram a oportunidade de trabalho do teu pai. E isso, até então, ninguém sabia. E eles achavam, na minha visão, eles achavam que por tu ter uma proposta financeira melhor, por ganhar um salário melhor, tu poderia... Vamos lá, eu banco eles aqui e tá tudo certo. Só que a questão não era financeira. Eu não sei se é de repente bancar eles ou de repente aquela coisa de falar assim, não, mas quem saiu do Paraná Clube foi o Paulo Miranda, né? Para colocar totalmente a culpa. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Paraná Clube. É um clube que, poxa, cara, me colocou pro mundo, cara. Torcedores até hoje me encontram, mas naquele momento eu fiquei chateado com pessoas, né? Que no caso foram os dirigentes do momento. E repito, eu nunca falei isso pra ninguém. Exclusivo aqui no Deu Jazz. E de repente eu apareço no Atlético Paranaense, cara. Pô, bacana. Era o clube que eu falei que era um clube de coração, um clube onde eu tinha um carinho, porque em 82 alguns jogadores jogavam lá e eu vi a torcida. E vou pra lá em 97. Com Paulo Rink, com Oséias, com Novak, Percasque. Então, assim, já formando o Atlético, que o Petralha já tinha uma visão diferente para montar uma equipe forte, né? E aí aconteceu. E aí tu já chega grandão, né? Eu já chego assim, campeão no Paraná Clube, né? Respeitando as hierarquias, né? Que existia na época. E de repente eu começo a bater pênalti. Por quê? Porque o Paulo Rink, Oséias, Andrei e o Reginaldo Cachorrão, na época eles batiam pênalti e estavam errando. E aí apareceu a oportunidade para eu bater. E eu comecei a bater pênalti e aí acabei assumindo a liderança também da equipe. Tá, e era sempre a mesma batida de treinamento? Tu acreditava na repetição ou tu tinha um pouco do improviso para fazer leitura do que o goleiro, qual o movimento que o goleiro vai fazer no último milésimo de segundo? É muito mental, né? A maioria das pessoas falam que mais sorte do goleiro, né? O atacante tem... Não, é treinamento. Você tem que ser repetitivo, cara. Tu tinha a mesma batida sempre? A mesma batida. Agora, dentro de campo, quando eu sentia que o goleiro poderia sair um pouquinho antes, eu poderia mudar. Aliás, eu mudava, né? Sim. Lógico, eu acabei errando alguns pênaltis também, mas naquele ano eu me tornei, acho que o vice-artilheiro do Atlético Paranaense. Fez 10, né? Acho que se eu não me engano, acho que uns 5 gols de pênalti, assim, ou mais, cara. De pênalti sim, mas naquele ano tu fez 10. 10, é isso aí. Então, assim, o Atlético... Começa a história do Paulo Miranda ali em 97, quase ganhamos o Paranaense, o Paraná acabou ganhando naquele ano, e aí em 98 já muda totalmente a história, né? Daí eu começo a deixar de ser um atleta regional para se tornar um atleta já nacional. No caso, o Vasco já começou a se interessar, porque daí nós ganhamos o Paranaense em 98, eu como capitão, e aí aparece a proposta do Vasco. Quem é que te avisa que tu vai pro Vasco? O primeiro vestígio de Vasco pra ti, assim, opa. E quem mais tava na parada? Antônio Lopes.
Antônio Lopes foi meu treinador no Paraná Clube. Campeão em vários clubes, né? Vários clubes. Delegado. Delegado, cara, gente, olha, da melhor qualidade, um cara que eu aprendi muito como ser humano também, rígido, né? E aí começa o Lopes comentar sobre o Vasco, por quê? Porque no Paraná Clube eu tinha uma bola parada muito boa, e ele falou que queria pra revezar eu e o Juninho Pernambucano, só eu e o Juninho Pernambucano. Imagina, cara. Conta uma resenha do Lopes pra gente. O Lopes é boa. O Lopes, ele tem um jeito de falar na beira do campo, cara, que é só Lopes. Então, o que eu mais não gostava dele é que toda hora ele começava a gritar: Paulo Miranda, Paulo Miranda. Pô, o jogo inteiro gritando meu nome, porque jogava pela lateral, né? Sim. Quando eu joguei de lateral no Vasco. Mas tem uma boa do Lopes que nós estávamos jogando em São Januário, e esse jogo eu não estava bem no primeiro tempo, errando muito, e chegou no intervalo, o Lopes vai e me tira. Ele me tira do jogo. E eu saí do vestiário pé da vida, como você falou, né? Jogando colete, jogando tudo que tinha direito, e simplesmente eu vou embora para casa. Continuei no vestiário, mas no dia seguinte ele me chama, querendo saber o que eu tinha feito. Falei, cara, fiquei chateado de se tirar no intervalo do jogo. Eu acho que eu tenho direito também. Daí ele falou pra mim, não, você tem direito, mas eu também tenho direito de te tirar. Aí o Edmundo foi o meu favor. O Edmundo falou, não, você não deveria ter tirado ele faltando 20, 30 minutos, 10 minutos pra acabar o jogo. Então, assim, até hoje eu não sei se eu tava certo ou errado, mas eu entendi como treinador. Mas eu, como treinador, jamais faria isso, tirar o atleta antes de acabar o primeiro tempo. Pois é. E o Edmundo te defendeu. E ele tinha uns privilégios, o Edmundo, lá no Vasco? Esses grandes atletas aí na época tinha, né? Porque eles falavam, ou eles iriam pra noite, só que no dia seguinte os caras faziam. Cara. Sim, os caras eram responsáveis, né? Entendeu? Os caras tinham personalidade pra falar e fazer. Quem que tu pegou lá no Vasco, então? Romário, Edmundo, Nasa. Cara, eu peguei uma fase do Vasco. Felipe. Pedrinho, começando. Cara, eu peguei, assim, eu falo que o Vasco pra mim foi uma experiência única. Porque todos os atletas que em 98 o Brasil foi campeão, 98 ou 94? Não, 98 o Brasil com o Romário, 94. 94 e 2002. E de repente em 98, 99, eu tô jogando com Romário, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Odivan. Cara, um dos melhores times que o Brasil já teve. Foi. Eu acho que hoje compara aí com o Flamengo, cara, talvez. Melhor. E eu acho que até melhor mesmo, cara. Eu acho que aquele Vasco era melhor. Porque você ter no meio campo ali Felipe, né, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Ramon, Donizete também. Pantera, né? Então, assim, o time era fantástico. E conviver com esses caras, você viajar pra tudo que é lá no Brasil, era a multidão, né, cara? Todo mundo atrás do Romário, atrás do Edmundo. E aí você acaba sendo o quê? Grandão também, né? Aí eu me sentia também o jogador grandão. Olha, pô, sempre sobrava ali, né? Então, assim, eu sou muito grato, que até hoje o torcedor do Vasco reconhece pelo que nós fizemos. Sem dúvida nenhuma. E umas histórias dessa época aí, vocês conquistaram vários títulos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Rio-São Paulo 99, Mercosul 2000, Campeonato Brasileiro, foram pro Mundial de Clubes, e foi Taça Rio e Taça Guanabara. O Vasco era altíssimo nível. Umas historinhas boas dessa época. Nossa, tem várias. Que tu pode contar, né? Mundial, cara. Que tu possa contar, né? O Mundial, nós estávamos concentrados. E aí tava o zagueiro que jogava muito no São Paulo, que era o Walter, não, cara, fugiu o nome dele, o zagueirão, que o Tele adorava ele, cara. E Valber, perfeito. Ele jogou muito, né? Jogou demais, cara. E ele tava nesse jogo. E nós estávamos concentrados. E dentro do hotel tava o Edmundo, Felipe, Pedrinho, o Eric Johnson, vascaíno doente. Cara, o Eric Johnson, mas tava lá jogando baralho. Porque ele joga uma bola legal até, ele né? joga, mas cara, o Eric Johnson, mas vascaíno doente, aleatório. amigo do Edmundo. E aí lá no quarto,
batendo papo, pra você ter uma ideia. E daqui a pouco, cara, nós jogando baralho ali, e todo mundo viu o Valber sumiu. O Valber vem, volta com um lixo e deixa debaixo da mesa, assim. Irmão, você não quer saber o que ele fez. Sério? Sério. Se é o que eu tô pensando, não É acredito. isso mesmo. O quarto começou a ficar bonito de ver, cara. Cara, olha que esse cara é louco esses doente. caras, doente. E ele já era um cara experiente, cara. Ele jogou Totalmente. 92 no Palmeiras. É. Então, assim, Ele jogou todo no mundo... Mojimirim, o que cara, é isso? 91. Aí levanta, o balde, chuta o balde, aí já viu, mano. Tiveram que Cara, sair do quarto, todo mundo. Então, assim, pra você ver como era aquela época, cara. Sabe, aquela coisa de vamos fazer tal coisa, os caras iam fazer. e como é que era assim, Paulo? Vocês iam jogar, tipo, uma Copa do Brasil, por exemplo, Vasco